Graça e paz a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um dia do Devocional Discípulos. Já estava com saudade de estar com vocês, né? Depois tive acidente na mão, ainda tem os pontos, ainda está se curando, mas agora eu já consigo fazer algumas coisas. Então, muito bom a gente estar de volta. Vamos ao nosso dia 17, né, no Vitória do Deserto. Eu sou o pastor Wagner Pobel, seja bem-vindo ao Projeto Discípulos. E antes da gente começar realmente a conversar hoje, quero te convidar a você aí se inscrever no canal, apertar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos e também lembrar que se essa mensagem te abençoar, compartilhe ela com as pessoas que você ama, compartilhe ela com pessoas que você queira que sejam abençoadas também, ok? Hoje nós vamos conversar novamente sobre renovando as forças no meio do deserto. E o terceiro componente de renovação de forças que pode nos ajudar a vencer os desertos da vida é o perdão. Sim, o perdão. Muitas vezes, quando a gente atravessa desertos, eles acontecem porque nós tomamos decisão errada ou porque alguém fez algo conosco. Então, muitos desertos da vida são causados por alguma pessoa, né? Alguém que nos fez mal de alguma forma. O problema é que a gente costuma guardar isso, né? A gente tenta enfrentar, tenta dar uma de forte, tenta vencer as coisas. E isso só piora o nosso deserto. Isso só piora as dificuldades da vida. Se nós formos em Hebreus, por exemplo, a Bíblia nos orienta a tomar cuidado com a raiz de amargura. Porque a falta de perdão vai criar uma raiz de amargura. E lembra o que acontece com uma raiz? Conforme você rega, o que vai acontecer? Ela vai só crescendo, crescendo e crescendo. O que acontece? Quando a raiz de amargura entra no nosso coração, o rancor, a mágoa, a falta de perdão, eles alimentam essa raiz e ela continua a crescer, crescer e crescer. E aí tem um ditado popular que diz para você perdoar as pessoas porque você precisa libertar as pessoas. Hoje eu preciso te contar um segredo muito importante. Quando você perdoa alguém, você está libertando você mesmo. É o seu coração que vai ser liberto. É o peso que está sobre você que vai sair. Sabe por quê? Às vezes as pessoas que nos fazem mal nem lembram o que fizeram. Muitas pessoas não estão nem aí para querer pedir perdão para a gente ou porque a gente vai perdoá-los. Mas nós ficamos presos e a raiz de amargura, de rancor, ela vai crescendo e crescendo em nós. Essa semana, por exemplo, eu estava fazendo uma live sobre os 12 discípulos e estava falando sobre Judas Iscariotes. Quando você vai no livro de Marcos, em que uma mulher, Maria, ela quebra o vidro de alabastro, quebra um vidro de perfume de nardo, e ela joga sobre os pés de Jesus e seca e tal. Judas vira e diz assim, nossa, por que estão fazendo isso? Poderíamos vender e dar aos pobres e tudo mais. João, por exemplo, diz que Judas fez isso porque ele era ladrão e queria o dinheiro. Marcos também fala que os outros até tentaram concordar com ele. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesse texto, que é muito importante, é Jesus dá uma bronca, diz que não é bem assim, que tudo tem seu tempo e tal, que naquele momento ela estava fazendo algo com ele. O texto que se segue diz pra gente que logo depois que isso aconteceu, Judas procurou matar Jesus, ele procurou a traição de Jesus. De forma bem sucinta, porque a gente tem muito o que conversar hoje, o que eu quero dizer para você é que mágoa, a falta de perdão, a falta muitas vezes de aceitar uma correção, a falta de liberar seu coração, ela pode levar você a trair a si mesmo, a trair a Jesus, a trair a Deus, a tomar atitudes como a de Judas, atitudes que inclusive vão destruir você mesmo. Então é muito importante que nos desertos da vida você libere o seu coração de qualquer amarra de rancor, de mágoa, de falta de perdão que possa estar atrapalhando a sua vida, seja de quem for, e não importa o que a pessoa tenha feito. Então vamos compreender um pouco sobre perdão. Perdão, ele é difícil de fazer. Então nós estamos aqui para dizer que é algo fácil. A gente diz, não, mas eu deixo para lá. Deixar para lá não é perdoar. Perdão é muito difícil. Sabe por que perdão é muito difícil? Porque perdoar é o mesmo que perder. Isso mesmo. Perdoar é perder. É aceitar algo. Só que é um perder no sentido de que você abriu mão.
Por que eu quero dizer isso? O que é, na verdade, uma dívida? Alguém te fez uma ofensa, fez algo contra você, ele tem uma dívida contra você. O nosso senso de justiça diz que ele tem que pagar por aquilo que fez contra você. Quando você perdoa, você está abrindo mão do seu direito de restituição. Então, perdoar dá essa sensação no início de perder alguma coisa. Porque você abre mão daquilo que é seu direito, que você gostaria de ter justiça e gostaria que aquilo fosse pago e que fez mal contra você, e você abre mão daquilo ali. É importante que você compreenda isso e que num primeiro momento no seu coração vai dar uma sensação de perda, porque você teria o direito de exigir a restituição pelo mal que te fizeram. A segunda coisa importante é que depois que passa esse período dessa sensação de perder, vem a sensação de libertação. Porque aos poucos você compreende que foi a melhor coisa que fez e que aquilo já não te segura mais, já não está perturbando mais a sua cabeça. Terceiro ponto importante sobre perdão é o fato de que perdoar não é ter amnésia, nem é dar uma de contente. Perdoar é algo assim. É como se você fizesse a sutura, né, costurasse direitinho e depois quando ela sair vai dar uma cicatriz. Eu não vou esquecer do que aconteceu com a minha irmã. A cicatriz vai sempre me lembrar, mas ela não vai doer mais, porque vai estar curado. O perdão traz cura. E as cicatrizes que ficam em você, elas te lembram para que você inclusive evite errar de novo, para que você tome mais cuidado, mas ela já não dói mais. Então quando você tem certeza que perdoou alguém, quando você lembrar da história ou encontrar com a pessoa, mesmo que você não se torne grande amigo daquela pessoa, mas quando você vê a pessoa, quando você lembrar da história, já não te dói mais. Ela virou uma grande lição para você. Você não esqueceu, mas ela parou de doer. Aquilo não tem mais nenhuma importância. Você está limpo, está totalmente curado. Tem apenas uma cicatriz para te lembrar daquilo que você passou. Aí você vai entender que verdadeiramente perdoou. Mas é importante que a gente entenda o seguinte. O primeiro tipo de perdão que você precisa ter é o perdão em relação, na verdade é um perdão que você aceita. Você precisa aceitar o perdão de Deus para você. Precisa compreender que Deus nos perdoa de todos os pecados que cometemos. Nós carregamos muitas culpas porque não aceitamos também ser perdoados. A Bíblia nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Por que esse texto é importante? Porque quando você cometeu algum pecado contra Deus, fez algo que não deveria e pede perdão a Deus, você tem a segurança bíblica que se você realmente se arrependeu e pediu perdão a Deus, Ele te perdoa. E você não pode deixar então que o diabo consiga perturbar a sua cabeça como se você nunca tivesse sido perdoado. Porque a Bíblia diz que você foi perdoado. E há uma coisa interessante, porque a Bíblia nos mostra que o perdão de Deus nos liberta. Então, por exemplo, João 8, 34 a 36 diz assim, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas como que o filho nos liberta? Através da fé. 1 João 1,9 diz para a gente, contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós fazemos coisas contrárias a Deus. Mas quando ouvimos da palavra de Deus e no nosso coração vem a fé e verdadeiramente entregamos a nossa vida totalmente a Jesus Cristo, entregamos-nos em fé a Jesus, então Jesus nos transforma em filhos de Deus. Eu sei, você já ouviu o ditado que diz todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz nesse texto de João, capítulo 1, verso 12 e 13, eu peço que você pegue a sua Bíblia, seja qual a versão que foi, leia e releia, João 1, 12 e 13, e você vai ver que a pessoa se torna filho de Deus, e ela se torna filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus, então, a gente é liberto. Pela fé em Jesus, a gente pode pedir perdão e Deus nos perdoa.
E Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto, agora não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então em Cristo somos libertos de tudo. Em Cristo recebemos o perdão do Pai. E temos que receber esse perdão e aceitar esse perdão. E Ele vai inundar o nosso coração de felicidade. Bom, segunda coisa importante sobre perdão é perdoar a si mesmo. E aqui, muita gente diz assim, não, difícil perdoar as pessoas, mas acredite, é muito mais difícil perdoar a si mesmo. Porque quando você cai na armadilha de alguém, seja o próprio Satanás, ou seja de uma pessoa, quando algo ruim acontece na sua vida e você percebe que foi alguma decisão errada que você tomou, ou alguém errado que você confiou, ou algo errado que você fez, você se culpa. Quando algo acontece com seu filho, acontece com seus pais, você se culpa. E se perdoar é algo muito difícil. Mas nós precisamos aprender isso. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 9 e 10, ele diz, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Através da graça de Deus, graça significa favor imerecido. Você não merece realmente. Mas Deus dá o favor dele a você. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por nós, mesmo a gente sendo pecador. Deus mostrou o amor dele que estava além do pecado que cometemos. Quando você entrega a sua vida totalmente diante de Jesus, quando você coloca a sua fé, deposita toda a sua fé nele, ele te liberta mesmo que você não mereça. É a graça de Deus em nós. Então, não espere que você tenha que consertar a sua vida. Não espere que eu tenha que fazer tudo perfeito. Não. A graça atua em nós, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nos nossos erros. E faz com que a gente compreenda que somos imperfeitos, que somos pecadores e que cometemos erros. Mas Deus nos perdoa. E se Deus nos perdoa, nós temos que nos perdoar também. Uma das coisas que pode ajudar a fazer isso é o que nos diz Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Você tem alguém que você confia? Você tem alguém que você pode se abrir? Então deixa sair de dentro de você. Converse com essa pessoa que é da sua plena confiança. E confesse o que está dentro de você, o pecado, as culpas. Ore junto com essa pessoa, peça que ela também ore por você. Juntos entreguem nas mãos de Deus e deixe esse peso sair de você. Isso renovará suas forças para enfrentar qualquer deserto que você esteja atravessando. Mesmo que você acredite que está no deserto porque cometeu um erro e se culpe por isso. Deus perdoa. E a graça de Deus nos inunda. A outra questão de perdão, aí sim é perdoar as outras pessoas, perdoar as ofensas que as pessoas nos cometem. A Bíblia nos diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, então perdoe-o, para que o Pai Celestial também perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o Pai que está no céu não vai perdoar os seus pecados. Então eu vou te ajudar numa coisa. Vou te dar um grande segredo para te ajudar a perdoar as pessoas. Nós, seres humanos, todos nós, você e eu, cometemos pecado ou nascemos em pecado. O nosso pecado nos leva para o inferno. Então, todos nós merecemos o inferno. É o que diz a palavra de Deus. Deus, quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo, quando você reconhece Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, quando você entrega a sua fé, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de pastores, eu estou falando de Jesus Cristo. Quando você tem sua fé plena, totalmente em Jesus Cristo, e entrega a sua vida totalmente nas mãos dele, ele perdoa os seus pecados, ele te purifica de tudo, ele te liberta de tudo. Só que lembra, o seu pecado merecia o inferno, a eternidade de sofrimento. Olha para mim e me diga, existe algum tipo de ofensa que alguém cometa contra você que seja tão grande que te leve para o inferno?
Na verdade, não. As pessoas nos decepcionam, nos traem, nos fazem coisas, mas sempre o que elas cometem contra nós é menor do que o que nós ofendemos ao Deus Santo que nunca fez nada de errado. Porque mesmo que a pessoa tenha feito algo muito grave contra nós também já erramos muito. Nós somos imperfeitos e já fizemos mal a outras pessoas, mas Deus nunca fez mal a ninguém, Ele é santo. Ele nos dá vida. Então, nós recebemos o perdão de algo muito pior. O que as pessoas fazem está abaixo. E isso nos ajuda, então, a perdoar. A olhar para o pecado da outra pessoa e entender, me doeu muito, está doendo muito. Mas Deus me perdoou, eu recebi graça muito maior. Por que eu vou ficar preso agora ao que a pessoa fez contra mim? Perdoar liberta o nosso coração a viver o melhor de Deus. Mateus 18, 21 a 22 diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus responde, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. 7 era um número de perfeição, os judeus acreditavam assim. Então Jesus diz que você pega esse número da perfeição e multiplica 70 vezes. Não tem limite o perdão. Perdoe. E lembre-se, o perdão faz bem a você. Mas pastor, a pessoa não me pediu perdão. Ora, a Bíblia diz que a gente deve perdoar até mesmo nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Você acha que alguém que te considera inimigo vai te pedir perdão? Não vai. Não é a outra pessoa. Não deixa a outra pessoa dominar a sua vida. Quando você perdoa, você se liberta. E a sua vida fica totalmente nas mãos de Deus. Liberto, livre para viver o melhor de Deus. Então, abra mão, mesmo sendo seu direito, exigir a recompensa, abra mão. Se coloque, confie na graça de Deus. Confie no Deus que cuida de nós. E isso vai renovar o seu coração, renovar as suas forças e te ajudar a enfrentar qualquer deserto da vida. Tá bom? Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Deixa um comentário para mim. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer do que a gente conversou até aqui, ficarei feliz em poder te responder, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.